Ei, pessoal, hoje eu vim falar com vocês um assunto meio polêmico, que é racismo na escola, sabe? E eu tenho uma escola infantil e nós estamos formando indivíduos, né? Então é uma coisa, assim, fundamental de se trabalhar com a criança, mas também trabalhar isso com o adulto, porque tudo começa dentro de casa, tudo começa com a educação. Então é algo fundamental que a gente precisa abordar, que a gente precisa falar. E a gente trabalha isso, nós trabalhamos isso também com a criança, mas antes de tudo nós precisamos trabalhar isso com os adultos, com todos aqueles que pretendem um dia ter filhos, ou simplesmente as pessoas que convivem em sociedade, né? Que somos todos nós. E então, assim, é algo que vem há muitos anos, existe há muitos anos, e acredito que com o avanço da tecnologia, com o acesso à internet, hoje em dia é muito mais fácil a gente lutar pelos nossos direitos, é muito mais fácil a gente ter voz quando a gente consegue externar o que nós sentimos, falar sobre os acontecimentos. Então eu acredito que a internet é uma excelente ferramenta para que a gente possa falar sobre isso, sabe? E não é porque a criança está em fase de desenvolvimento, ela é passível de errar, sim, mas nem todo erro é aceitável, nem todo erro é tem justificativa. Então, acho que a gente tem que trabalhar já desde cedo, nós adultos, com as crianças, sobre preconceito, sobre racismo, sobre as nossas diferenças, seja física, seja mental, seja da cor da pele. Então, eu queria trazer isso para vocês e cabe aí um diálogo entre nós e entre sociedade para estar abordando mais sobre esse assunto. Tanto se fala sobre racismo, tanto se fala sobre defender as pessoas e pouco se vê sobre ação, sobre atitude, sabe? De quando a gente vê na prática um ato desse acontecendo, o que eu faço com relação àquilo. Então, assim, nós adultos temos mais do que obrigação de sentar com as crianças e até mesmo de quebrar paradigmas, criar estereótipos de como que nós fomos criados, sobre tom de pele, a cor da pele do outro, o cabelo do outro, sentar e conversar que existem diferentes cores de pele, existem diferentes tonalidades de cabelo, cor de cabelo, tipo de cabelo, e tá tudo bem você ser branco, você ser pardo, você ser negro, você ter o cabelo cacheado, liso, crespo, todos nós somos lindos da forma que Deus nos criou. E é muito bom você trabalhar isso na criança e trabalhar isso no adulto também, que é mais feio ainda, porque na criança, a criança, ela pelo menos tá em formação, né? Mais feio ainda quando a gente vê um adulto fazendo isso. Então, trabalhar isso porque a gente está em pleno século XXI e passou da hora de não existir mais preconceito. Então, nós não temos que tolerar preconceito, não temos em hipótese nenhuma. Então, assim, é fundamental sentar, conversar com a criança, falar sobre diferenças, sobre deficiências, que existem diferentes tipos de pessoas, que existe o cadeirante, eu falo por mim mesmo, com meu pai, com os preconceitos que enfrentamos. Então, assim, não é fácil. A pessoa normalmente todos nós já temos uma vida difícil, ninguém sabe o que a pessoa sente por detrás daquilo. E às vezes uma simples brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, seu cabelo é assim, seu corpo é assado, não interessa pro outro a sua opinião. Se não for uma opinião que seja para crescimento da pessoa, é preferível você guardar sua opinião, é indiferente. E se a sua opinião é desagradável, trabalhe isso em você para que isso não vire uma pauta de agressão, não vire uma pauta de preconceito, porque isso não existe mais, passou da hora de quebrar isso, sabe? E eu falo que se na nossa época, lá quando éramos crianças, nós adultos, e isso tivesse sido abordado, às vezes que nós sofremos preconceito, racismo, se isso lá atrás